O Ligados na Tomada dessa semana recebe um convidado que dispensa apresentações, principalmente para o setor automotivo, mas ainda assim eu vou passar algumas das suas credenciais. À frente de Folha de São Paulo e Jornal do Brasil foram 11 anos, na indústria automotiva, 22 anos pela General Motors e, além disso tudo, um grande amigo, Nelson Silveira. Olha, são poucos amigos que a gente faz no setor, amigos de verdade. Esse aqui é um grande amigo que eu tenho hoje o privilégio de receber hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan. Nelson, seja mais do que bem-vindo aqui no estúdio, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente com você, Alex. A gente já falou que dentro das 4 linhas, a gente já gravou várias vezes. Eu tive com você no Pantanal, tive com você em outras viagens internacionais, mas hoje é um prazer receber você, olha só, pela primeira vez agora como um executivo, um empreendedor dentro do setor e, assim, o fundador da PR Hub Comunicação. É isso mesmo, né? É isso aí. Foi uma virada grande de chave, né, Nelson? Exatamente. E me fala um pouquinho, a gente está falando aqui de 33 anos dentro desse universo, sendo 26 totalmente dedicados à indústria automotiva. Como você vê desse marco de 26 anos atrás até hoje, quais as principais mudanças você viu no setor, Nelson? Houve uma transformação muito grande, né, da indústria. A indústria era uma indústria... O mercado lá atrás era um mercado que começava a se abrir, que começavam a surgir novos players, né? Quando eu comecei a cobrir a indústria, no final dos anos 90, tivemos a aprovação do novo regime automotivo brasileiro e foi aquela segunda grande onda de investimentos da indústria no Brasil, né? Com a criação, né, de várias novas fábricas no país, enfim. Então foi um momento muito exuberante, né, para a indústria. E vindo para cá, quer dizer, você teve novos ciclos de investimento e, mais recentemente, toda essa transformação da indústria, né, que se tornou uma indústria de alta tecnologia, todos os investimentos na eletrificação, nos projetos de descarbonização, enfim, a indústria hoje é uma indústria bastante diferente do que era no passado. Nelson, o meu primeiro evento, na verdade, dentro da indústria automotiva foi em 2003 e eu passei por uma mudança, por uma disruptura muito grande que veio naquela época do Lehman Brothers. Até a gente estava junto no Salão do Automóvel, quando o mercado tinha um tamanho aqui no Brasil de 3,7 milhões de carros e hoje 2,4, uma queda muito grande aí, que afetou muito a indústria, vendas e tal. Você vê essa queda que teve impacto muito grande, ou seja, no comportamento de compra, nas pessoas, ou são momentos diferentes, que não dá para avaliar que a indústria hoje não está em alta pelos números? Porque é muito diferente, né? Você ter uma capacidade produtiva de 5 milhões e produzir 3,7 e hoje menos da metade. Como que você vê esse cenário dos números? Olha, a evolução dos números, na verdade, ela foi impactada por diversos momentos da história, crises que foram acontecendo, né? Depois daquela crise, da grande crise, né, que você comentou, né, do subprime, do Lehman Brothers, a gente teve mais recentemente, 2014, 2015, uma outra grande crise econômica no Brasil que impactou muito a indústria e mais recentemente a pandemia, né, que aí foi um impacto global. Então, são momentos de crise distintos e muito importantes, né, que tiveram grandes impactos na indústria. Então, quer dizer, o mercado acabou, de certa forma, sendo restringido, né, ou constrangido em função dessas crises, mas a evolução tecnológica não parou, né? A indústria continuou se modernizando, evoluindo e hoje você tem uma indústria que as montadoras praticamente são tech companies, né? O carro hoje é um exemplo de alta tecnologia embarcada. Você fala de tech companies, eu vou trazer então para esse cenário as green techs, né, que é um termo muito utilizado até por essa invasão chinesa que a gente teve aqui no Brasil. A gente falava nos bastidores, eu achei muito interessante um termo que você usou, do refluxo por conta da eletrificação. Coloca uma legenda para mim nisso, de que maneira que você vê esse momento nosso de eletrificação aqui no país e principalmente aquela ansiedade pela chegada de novas tecnologias pelo consumidor. Olha, a indústria e os carros hoje, né, a indústria passou por um processo de transformação muito grande nos últimos 5, 6 anos, né, e esse processo, ele envolveu duas coisas. Primeiro, a incorporação de altas tecnologias no carro e tecnologias principalmente relacionadas à segurança e conectividade. Então, os carros hoje são carros conectados. Então, o consumidor exige cada vez mais que os carros sejam conectados e que tenham altas tecnologias de
semi-autônomas e tecnologias de todos os tipos. E, ao mesmo tempo, surgiu a questão do impacto das mudanças climáticas, né, que provocou uma atenção especial da indústria no sentido de iniciar a busca de tecnologias que promovessem a descarbonização do setor. A gente sabe que o automóvel é um produto altamente emissor, né? A indústria é muito responsável por emissões de CO2 que impactam o aquecimento global. Então, a indústria começou a procurar desenvolver tecnologias relacionadas à descarbonização e, principalmente, né, a mais sofisticada e mais avançada delas é a tecnologia da eletrificação, do EV, né, do chamado veículo elétrico, porque o veículo elétrico é o único veículo zero emissão. Então, você tem várias alternativas de transição, você tem veículos híbridos com etanol, que no Brasil são muito importantes, mas o objetivo final é realmente você eletrificar os carros. No entanto, quando isso surgiu, alguns anos atrás, muito se falou, começou a se falar muito, as pessoas começaram a ter os primeiros contatos, as primeiras impressões e começaram a descobrir que o carro elétrico realmente é muito impressionante. A experiência de conduzir, né, de guiar um carro elétrico, é uma experiência única, porque o carro elétrico, primeiro, ele não tem transmissão, ele tem torque instantâneo de saída, são produtos com altas tecnologias embarcadas, então a experiência de dirigir um carro elétrico é uma experiência muito especial. E as pessoas, a mídia embarcou nisso, o consumidor embarcou nisso e criou o que eu chamo de uma espécie de hype em relação à eletrificação. E as pessoas começaram a achar que isso ia acontecer da noite para o dia, né? A ansiedade, né, que se criou e a expectativa era de que a eletrificação ia acontecer muito rápido. E, na verdade, nunca foi assim. Nós estamos falando de uma mudança de modelo, de sair de 100 anos de combustão para um novo momento em que os automóveis se eletrificam rumo aos 100% elétricos. Então, isso, obviamente, leva um tempo, né? Então, acho que a indústria está seguindo nesse caminho, tem várias tecnologias de transição até chegar lá, e eu acho que é o caminho normal e natural que está seguindo. Só que como as pessoas criaram essa ansiedade de querer que isso acontecesse logo e não aconteceu, teve uma espécie de refluxo. Todo mundo ficou achando, o carro elétrico não deu certo. Na verdade, assim, não demos tempo para o carro elétrico dar certo, né? É uma tecnologia que está em evolução, as baterias estão barateando. Ao mesmo tempo que o carro a combustão aumenta de preço em função de legislação e de novas tecnologias. Então, nós estamos muito perto daquele ponto chamado ponto de equilíbrio, em que o carro elétrico vai custar o mesmo preço do carro a combustão, né? Então, esse vai ser, digamos, o ponto em que vai se começar a virada de chave e que os elétricos realmente vão começar a crescer em termos de penetração e vai ter um momento em que, obviamente, os carros a combustão ou híbridos vão começar a realmente dar lugar para os elétricos nos vários mercados. Nelson, sabe uma das perguntas mais recorrentes aqui para quem trabalha com automobilismo e automóvel na Jovem Pan é a infraestrutura elétrica viária. Você acha que esse tsunami de carros elétricos que chegou com tecnologia, com preços mais democráticos, ele avançou uma barreira muito tênue entre a chegada dos carros e a chegada da infraestrutura, ou seja, pelo que a gente vê nas ruas, nas estradas, ainda não tem uma infraestrutura elétrica viária acompanhando a chegada dos carros. Esses carros chegaram em grande quantidade, a percepção de mercado do Brasil foi um crescimento muito grande, né, de ano para ano, mas não está acompanhando. O que a gente precisa para conseguir, você que esteve na indústria há muito tempo e já passou por isso também, você acompanhar e ter na mesma velocidade a infraestrutura da nova tecnologia? Alex, quando você tem uma tecnologia tão disruptiva quanto a tecnologia da eletrificação, você entra naquele dilema, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Boa então, essa. Quer dizer, o carro elétrico, né, exige, ele traz uma série de desafios, né? Então, tem o desafio do consumidor conhecer e entender o que ele é e o que ele significa. Tem o desafio do consumidor vencer o que se chama da ansiedade da autonomia ou da falta de autonomia do elétrico. Então, quer dizer, isso cria uma série de constrangimentos, isso cria uma ansiedade no consumidor. E a infraestrutura de recarga é muito importante. Só que a gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, os carros elétricos, eles são usados, ou o carro de um modo geral, né? Você tem pesquisas que apontam que
praticamente 70% do tempo de uso dos automóveis é em torno de 40 a 45 quilômetros por dia. No Brasil é assim, quase 70% dos usuários usam o carro até 40, 45 quilômetros por dia. Ora, os carros elétricos, eles surgiram com pouca autonomia e a autonomia foi crescendo à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo. Hoje você já tem a maioria dos elétricos já com 400, alguns chegando a 600, 700 quilômetros, né, de autonomia da bateria. Então, quer dizer, se você anda 40, 45 quilômetros por dia, você raramente vai precisar carregar de vez em quando, na verdade, o carro, né? Então, quer dizer, na maior parte do tempo, você pode resolver esse problema tendo um ponto de recarga na sua casa e recarregando o elétrico à noite enquanto você dorme. No entanto, se você quer viajar com o carro, aí sim você precisa ter nas rodovias a infraestrutura de recarga. E a infraestrutura de recarga custa caro você montar um ponto de recarga de alta potência, né? Capaz de carregar uma quantidade importante de bateria num curto espaço de tempo. Então, quer dizer, é um investimento muito grande. Existem muitos projetos, muitos players interessados nesse mercado. Isso está evoluindo, mas obviamente tem um tempo de maturação, né, desses investimentos, da entrada desses novos players no mercado. Então, ainda existe, claro, um descompasso entre a evolução dos elétricos e a evolução da infraestrutura de recarga, que só vai evoluir na medida que houver demanda também. Quer dizer, se não houver demanda de gente querendo comprar energia, não faz sentido você fazer um investimento para fornecer a infraestrutura. Então eu diria que esse é um dilema natural de uma tecnologia disruptiva e que está sendo endereçado e que está evoluindo à medida em que o mercado cresce. Nelson, tem 2 pontos que eu queria abordar com você que fazem até parte das principais plataformas onde eu já vi você discutindo assim amplamente sobre isso e com grande propriedade, que é sustentabilidade, e que eu aprendi junto com você que a sustentabilidade está num guarda-chuva muito maior, que é do ESG. Eu queria que você colocasse nesse plano o que você vê da eletrificação atualmente e se esse consumidor ele tira do bolso dinheiro, ou seja, se ele investe pela sustentabilidade ou pela tecnologia. Se esse cara, de alguma maneira, ele paga para ter um ar mais limpo, se ele tem essa consciência tão alta, ou como você vê esse equilíbrio? Alex, o entendimento que as pessoas têm, que o mercado tem em relação ao tema da sustentabilidade, né, ele foi muito impactado, obviamente, nos últimos anos, né, por tudo aquilo que a gente está vendo acontecer em termos de eventos climáticos extremos, né? Um dos mais recentes foi aquela grande enchente que nós tivemos. O Rio Grande do Sul parte do Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água no ano passado. O tempo todo a gente está aqui em São Paulo, né, bairros inteiros ficando sem energia porque nós estamos tendo tempestades cada vez mais violentas. Enfim, podemos citar inúmeros exemplos de extremos climáticos que a gente tem visto ao redor do mundo. Semana passada, alguns lugares no hemisfério norte, como Montreal, estavam embaixo de 3, 4 metros de neve, né? Então, os impactos crescentes das mudanças climáticas despertaram o mercado e o consumidor para o tema da necessidade de se tomar medidas para reduzir o impacto do aquecimento global. Então, a narrativa da sustentabilidade, ela cresceu e se tornou hegemônica nesse contexto. E nesse contexto também surgiu a discussão sobre o ESG. O ESG nada mais é do que um conjunto de métricas incorporadas pelo mundo corporativo, né, pelas organizações, pelas grandes corporações, que estabelecem parâmetros para você avaliar se uma empresa, se uma marca, ela tem bons princípios de governança, ela é responsável socialmente e ela tá tomando medidas para reduzir as emissões e ser mais amigável ao meio ambiente. Então, meio ambiente, social e governança. Então, isso tudo meio que se tornou parte da chamada licença social para operar. Então, o consumidor hoje, e as pesquisas apontam isso, eles exigem compromissos das empresas em relação a essas métricas, em relação a mostrarem efetivamente o que estão fazendo para contribuir tanto do ponto de vista de governança, quanto do ponto de vista de responsabilidade social e de meio ambiente. Então, quer dizer, existe ainda, claro, o consumidor ainda é muito que a gente chama de price sensitive, ele é muito sensível à questão econômica.
Então ele enxerga, por exemplo, o carro elétrico tem uma série de benefícios do ponto de vista de economia, né? O carro elétrico é muito mais simples do que um carro a combustão ou que um híbrido, então ele tem um custo de manutenção mais barato. A energia elétrica é muito mais barata do que a gasolina. Então, toda essa questão do custo de propriedade, do custo por quilômetro rodado, obviamente é uma questão muito, muito importante para o consumidor decidir, por exemplo, comprar um elétrico. Mas também o consumidor aponta e dá sinais e demonstra nas pesquisas que a empresa ser responsável ambientalmente conta ponto. Né? Então, quer dizer, isso é um bônus, né? Eu estou pensando em comprar um carro elétrico, eu estou muito apegado à questão econômica, mas a sensação de que eu estou também contribuindo para o meio ambiente ajuda eu a tomar a decisão. Então, embora o aspecto econômico ainda obviamente seja muito mais importante, a questão de você ser ambientalmente responsável mais e mais entra nessa equação e se torna também importante numa decisão de compra. Nelson, há pouco a gente falava um pouco aqui sobre sustentabilidade, ESG, meio ambiente. Esses protocolos são exigências do governo, isso é uma coisa que veio faz pouco tempo para o Brasil. Globalmente você vê cenário dessa conscientização e de um protocolo universal? Essas métricas, Alex, como eu vinha comentando antes, elas fazem parte do que a gente chama de licença social para operar. As empresas precisam demonstrar certos compromissos para que elas possam construir e manter uma boa reputação, né? E manter uma boa reputação junto ao mercado, junto ao consumidor é essencial. Você não compra de uma marca na qual você não acredita, que não tem credibilidade, que você olha para ela e fala, poxa, essa marca não é bacana, ela tem atitudes, a organização tem atitudes que eu não gosto, que não são condizentes ou compatíveis com os meus valores. Então acaba sendo até um atributo para a imagem da empresa. Exatamente. Então, você ter uma boa governança, né? Você ter uma boa estrutura de governança, né? Você ter responsabilidade social e você ter responsabilidade ambiental são elementos muito importantes para uma empresa operar hoje no mercado. São elementos que ajudam a construir uma reputação positiva, né? Que marcam, quer dizer, a empresa que pratica e expressa ao mercado os seus valores de uma forma real, genuína, autêntica, ela tem a maior chance de conquistar o coração e as mentes do consumidor. Então, eu diria que a questão tanto da sustentabilidade, quanto da boa governança e da responsabilidade social, elas são cruciais na construção da reputação de uma organização e de uma marca, e isso impacta na decisão de compra de uma forma muito importante. Você enxerga esse movimento como um movimento global, Nelson, não só dessa conscientização, mas também da importância desse impacto pelo meio ambiente para a imagem de uma empresa? Você vê isso globalizado? Certamente. Você tem alguns mercados em que isso é mais evoluído. Por exemplo, na Europa, isso está muito mais evoluído, mas o Brasil é um país sempre que está muito na vanguarda, né? O consumidor brasileiro é um consumidor muito antenado, né? O brasileiro é um cara muito antenado, né? Ele está sempre vendo, ouvindo e prestando atenção no que está acontecendo no mundo todo. Então, ele é um consumidor extremamente exigente. Ele quer o melhor, né? Ele quer desfrutar do que tem de melhor e ele quer enxergar nas marcas que ele consome certos compromissos e certas responsabilidades que são importantes para ele. Isso acontece no Brasil, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Cada vez mais esse tipo de comportamento é definidor e molda as tendências de consumo. Nelson, sabe que aqui na Jovem Pan a gente tem alguns craques da economia, do cenário econômico, o Pablo Spire, que é o Torinho, né? O Samidana, o Alan Gani. E eu sempre que posso, naquelas conversas de corredor, eu pergunto para eles a história até mesmo do dólar, né? Quanto esse dólar alto afeta ou impacta o nosso mercado, afeta a indústria. E eu sempre ouço, né, tirando a média do que falam, que o dólar não pode nem estar muito alto, nem estar muito baixo, ele tem que estar num patamar razoável para também prestigiar as empresas que exportam, né, porque é importante isso, mas também não pode estar muito alto, que afeta o nosso consumo. Trazendo isso
para a indústria automotiva, falando de números novamente. A gente falava no início do programa que o tamanho do nosso mercado já foi, parece que nunca passou disso, de 3,7 milhões. Eu acho que esse foi o ápice. E hoje a gente está em 2,4 e já chegou a 1,8 na época da Covid, ou seja, um número muito baixo mesmo. Qual o tamanho ideal do nosso mercado? O nosso mercado tem capacidade para que número? Olha, a indústria no Brasil, você falar em capacidade... Porque são momentos diferentes, Você falar em capacidade é um pouco complexo, porque a capacidade é ajustada, né? Então, a indústria, ela ajusta a sua capacidade de acordo com a demanda de mercado. Mas, considerando todas as fábricas, né, todas as operações que você tem no Brasil, a nossa indústria tem, sim, uma capacidade, né, de produzir entre 4 a 5 milhões de veículos, né? Então, assim, facilmente você implementando novos turnos de produção, né? Você consegue rapidamente ajustar e aumentar, né, a capacidade de produção. Então, assim, nós temos uma grande capacidade instalada no Brasil e é importante que a gente consiga fazer essa indústria crescer, porque quanto mais a gente produzir, quanto mais a gente exportar, né, precisamos exportar também, não só produzir e vender localmente, mais eficiente vai ser a indústria, maior escala nós vamos ter e o consumidor será beneficiado com isso, porque vai ter uma indústria mais competitiva, né, vai ter preços melhores, né, e vai ter mais tecnologia nos produtos. Você foi alocado pela própria GM para ficar na Europa, entre Portugal e Suíça, parece que 4 ou 5 anos. Exatamente. Então você conhece muito bem o mercado de lá, não só pelas viagens, mas também por ter sido local. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Como que a Norte América e a Europa enxergam o mercado brasileiro? É um mercado atrativo? As empresas que estão aqui, que são as multinacionais, que já são hoje mais nacionais, que são multinacionais, o Brasil é respeitado? O Brasil ou tem aquela aderência ainda, que até comentei com você, que uma vez falando isso com a Denise Campos Toledo, que fazia aqui o Jornal da Tarde, sempre gostava muito de estar com ela, muitas vezes tem uma aderência política na economia. Como que você vê esse cenário olhando de fora para dentro? Olha, o Brasil é um país continental, né? Então, o tamanho do mercado brasileiro por si só já impõe respeito, né? E para as marcas e para as organizações de um modo geral é muito importante operar no Brasil. Não dá para ficar fora do mercado desse tamanho, do mercado tão importante. Então, o Brasil é sim um dos grandes players globais, né? Na indústria automotiva. Às vezes chegou a ser sexto, às vezes é oitavo, sétimo maior mercado do mundo, e um mercado extremamente importante, sem dúvida nenhuma. E a gente chegou a ver também em várias coletivas, vários lançamentos, produtos globais sendo lançados no Brasil. Isso virou uma tendência desde quando? Porque foram poucas vezes que eu vi isso, mas produtos, ou seja, veículos lançados aqui e que foram sucessos globalmente, mas lançados no Brasil, isso para mim era muito inédito. Há muitos anos já acontece isso, né, Alex? Porque assim, nós vivemos em um mundo globalizado já há muito tempo, né? Então, os fluxos logísticos, eles são globais, né? Hoje você produz um chip onde é mais eficiente do ponto de vista de custo e qualidade de produzir. Então, a maior parte da indústria de chip hoje está lá na Ásia, em Taiwan, em países asiáticos, assim como vários outros componentes. Então a indústria é uma indústria muito globalizada, né? Ela traz componentes do mundo inteiro e cada componente é produzido onde é mais eficiente produzi-lo, né? Então o Brasil faz parte desse contexto global, tem uma indústria muito grande, muito importante, os grandes players do setor estão instalados, produzindo efetivamente no Brasil. Então eu diria que o Brasil, sem dúvida nenhuma, é absolutamente um mercado absolutamente fundamental no contexto global. Nelson, mais uma pergunta agora falando especificamente do setor e de fábricas instaladas. A gente viu um movimento aqui no Brasil muito forte, né? Ou seja, teve uma repercussão muito grande, praticamente com a Ford saindo do Brasil, porque embora esteja um headquarters aqui, tem escritório, tem vendas, mas de importados. A mesma coisa, ou seja, a Ford lá em Camaçari e a Mercedes em Iracemápolis também saindo, abandonando sua produção e hoje só importando carros, mesmo com vendas de alguns produtos em alta, mas mostravam um déficit tão grande que acabaram fechando as fábricas.
Existe o risco, olha, que a gente está falando de uma época, né? Se voltar para trás, se falava de Volkswagen, de Ford, de GM e de Fiat. Eram os 4 grandes e a gente só tinha esse universo de carros aqui. Os outros eram importados. Existe o risco de a gente se transformar de alguma maneira no Chile, do Brasil começar a ter uma rentabilidade maior. No Chile, na verdade, não tem produção de carro, é tudo, tem aquele mercado livre. Mas parte do nosso mercado ter esse mercado livre, porque não é vantajoso produzir carros no Brasil? Alex, eu não acredito e não acho isso factível por causa do tamanho do mercado brasileiro. Um mercado desse tamanho não tem como você não produzir aqui no Brasil. Você pode ter uma complementação, né, de alguns produtos mais sofisticados, mais caros, de gamas mais altas de mercado, que você importe. Mas uma montadora, um player mainstream, ele não tem como não produzir no Brasil. Então eu sinceramente não acredito nessa possibilidade. Foram pontos fora da reta, Eu então. acho que sim. Eu acho que aí são decisões corporativas localizadas, conjunturais, de algumas marcas que decidiram rearranjar o seu footprint global, né? Footprint é o local onde produz. Mas isso eu acho que é uma coisa localizada. Eu realmente não acho factível o Brasil deixar de ser um importante mercado produtor de veículos. Porque, para mim, a percepção que teve na época, isso escutando muito de quem acompanha até o programa da Jovem Pan e que acompanha outros veículos, é que perdia um pouco a credibilidade da marca quando ela não tem uma fábrica instalada e quando ela não produz no Brasil, e principalmente quando ela sai. Você acha que isso pode ter um impacto para esse cara que sai do país? Impacto de confiabilidade de produto, de pós-venda? Ah, certamente, certamente. Isso impacta a reputação, pode impactar, obviamente, as vendas, né? Porque um impacto na reputação tem impacto direto no mercado, nas vendas, ou seja, o consumidor ele sempre vai ser mais simpático, né? Ele vai dar mais valor para aquela marca que produz aqui, ele vai confiar mais naquela marca que produz aqui. Então, eu acho que, principalmente para as marcas mainstream, né, as marcas maiores, né, que tem grande volume, produzir localmente é uma vantagem. Nelson, 26 anos de indústria automotiva e 33 anos que você comentava comigo no começo com o Jornal do Brasil ou com Folha de São Paulo, trabalhando também no Caderno de Arte, Caderno Cultural, enfim. Como todo esse teu acervo, todo esse database que se construiu ao longo de 33 anos, você aplica hoje na PR Hub Comunicação? Olha, o meu trabalho hoje, eu sou um consultor sênior, né, de comunicação e eu uso, obviamente, tudo isso. Nosso grande foco na empresa é gestão de reputação, né? Então, tudo isso que eu aprendi, que eu vivi ao longo de todos esses anos, digamos, a base, né, de experiência, né, e de conhecimento que eu uso no meu dia a dia hoje para ajudar organizações, né, ajudar líderes, ajudar lideranças a trabalhar e construir uma boa reputação e, com isso, ter um impacto positivo no mercado e poder alavancar o seu próprio negócio. Então eu diria que essa experiência hoje é o grande asset que eu tenho na minha carreira. E onde que as pessoas te encontram? Tem algum site já? Se você está na rede social, como que a gente encontra a PR Hub? A PR Hub está no Instagram, sim, está no LinkedIn como PR Hub. PR Hub é PRHUB, né? PR Hub Comunicação no LinkedIn, PR Hub também no Instagram. E temos o nosso site, né? www.prhub.com.br. Nelson, muito obrigado por estar com a gente aqui no estúdio. Parece até ironia, né? Meu amigo há mais de 20 anos aí do setor, sempre do lado corporativo, virou um grande amigo também, mas é a primeira vez que ele vem nos estúdios da Jovem Pan. Então, super obrigado, quero mais vezes você aqui para estar comigo também no Máquinas na Pan, combinado? Eu que agradeço, Alex, de estar aqui com você e falando com toda essa audiência da Pan. Valeu, gente. Você continua ligado que já às 4 da tarde tem o Máquinas na Pan com tudo isso aqui, mais um pouco de eletrificação, de carro a combustão, de super esportivo e muito mais. Até já! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.